Essa mensagem teria como título assim, o filho pródigo. E a palavra pródigo, que a gente fala, né, esse título que foi dado, a palavra pródigo significa uma pessoa que gasta muito dinheiro de forma irresponsável. É uma pessoa que vai gastando, como algumas pessoas que a gente conhece por aí, não é? Que gasta e não controla, tem impulsão. E a história de hoje que eu vou ler e vou pregar é exatamente sobre o que é chamado como o filho pródigo e outros Bíblia como o filho perdido. Está em Lucas capítulo 15 e no versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre os 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa de seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa é uma das histórias mais lindas que a Bíblia conta. Isso aqui, eu quero que a igreja entenda que não foi um fato verdadeiro. Foi uma história que Jesus criou para ensinar umas grandes verdades. Isso se chama na Bíblia de parábola. Não é parabola, ok? Parábola, que é uma história que conta uma história que ilustra uma verdade. Foi isso que Jesus fez. Para a gente entender bem isso tudo aqui, vamos seguindo aqui rapidinho neste texto que nós terminamos de ler. O que a gente vê aqui é que Jesus disse que um homem tinha 2 filhos. E o mais novo chegou para ele e falou: Pai, eu quero a minha herança, quero a minha parte. Não era comum, porque na época em que Jesus vivia, a herança dos pais só passava para os filhos quando o pai morria. Mais ou menos hoje também, não é? Só que hoje os pais passam mais dívida do que dinheiro para os filhos, né? Quando morre, está todo mundo endividado. Mas ali era um pai que possuía muita coisa e que o filho mais novo falou: eu quero a minha parte, já quero agora. Não era comum, mas mesmo assim o pai fez. Distribuiu para o filho. Nessa época, a gente sabe que o livro de Deuteronômio ensina que o filho mais velho recebia 2 vezes a porção do filho mais novo.
Então, neste caso, o pai dividiu por 3, 2 partes ficou para o filho mais velho e uma parte para esse filho mais novo. Passado um tempo, não muito tempo, esse filho mais novo tomou uma decisão. Eu vou embora da casa do meu pai, não quero mais ficar aqui. Não gosto daqui, aqui tem muita disciplina, aqui tem muita coisa que eu tenho que ficar fazendo, muita ordem. Eu quero aproveitar a vida, eu quero desfrutar desse meu dinheiro, eu quero aproveitar dos meus bens. E aí, então, ele tomou essa decisão e saiu da casa do pai e foi para uma terra distante. O texto bíblico fala que ele foi para uma terra longínqua, para um lugar muito longe da casa do pai. E, igreja, nós vemos isso hoje, a gente vê muito isso hoje também, e muitas pessoas que deixam a casa do pai, falando espiritualmente, e vão experimentar de novo o que tem lá no mundo. Vão ver o que acontece lá fora, que parece que às vezes que a igreja ficou monótona, as coisas de Deus perderam a graça, as coisas espirituais não têm mais o mesmo valor para aquela pessoa. Então eles saem para experimentar, vamos ver, lá deve ser melhor, lá tem coisas mais atraentes, que fazem bem para mim. E isto é o sentido que tem aqui, sair da casa do pai. É como que abandonar a fé, é deixar aquilo que aprendeu, é deixar aquilo que está vivendo para ir em busca de algo novo. E este moço foi, e ele foi lá para essa terra, e a Bíblia fala, sem muitas delongas, que lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Isso quer dizer que quando ele saiu, ele gastou logo todo o dinheiro que ele possuía. A gente pode imaginar como é que ele gastou. Se fosse nos dias de hoje, seria em boate, seria em droga, seria com mulher, seria pagar bebida para os amigos, fazer grandes festas. E quem tem dinheiro, tem muito amigo, entre aspas. Quem tem dinheiro, enquanto ele tem dinheiro para gastar, para fazer coisas assim, está rodeado de gente. Quando acaba o dinheiro, somem os amigos. Somem aqueles que estavam em volta dele, porque muitos estão ali só para se aproveitar. Então, nós não podemos ter ilusões, gente. Nós temos que ter a cabeça no lugar e pensar que todos estes bens espirituais que Deus tem nos dado, nós não podemos desperdiçá-los. Nós temos que cultivar oração, amor, paz, harmonia, que são coisas que não têm preço, é um valor muito maior do que fortunas, e Deus tem dado isso para nós, e nós desfrutamos destas grandes e maravilhosas bênçãos. E eu peço que nós possamos aplaudir ao Senhor, agradecendo por isso que Ele tem concedido a cada um de nós. E esse moço foi, gastou, e depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Quer dizer, gastou tudo, não tem mais dinheiro, acabou a conta no banco. Vem a fome, e ele não tem dinheiro nem para comprar comida. Vem a fome, e ele começa a passar necessidade. Quando fala necessidade, a gente fica imaginando quais são os tipos de necessidade que esse moço estava passando. Então, logicamente, a gente pode se imaginar, se nós aqui ficarmos, vamos dizer, por um período que a gente fica doente, perde o trabalho, tem que gastar dinheiro com médico, com remédio, acaba todos os nossos bens, nós vamos passar necessidade. Nós vamos ter necessidade. Gente, aqui estava esse moço que vivia na casa do pai, com abundância de bens, com abundância, com fartura de coisas. Mas agora ele está passando necessidade. E a gente pode ficar pensando, ele não tinha dinheiro para comer, ele passava fome. Bom, ele era que nem vocês, trabalhador. Não falaram amém? Então ele foi pedir emprego com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. A história que diz aqui que ele foi procurar emprego, ele não encontrou um emprego
que ele trabalhasse e ganhasse. Ele encontrou um emprego escravo. O escravo trabalhava para comer. O escravo, naquele tempo, era alguém que não tinha nada. E tudo que ele eventualmente viesse a possuir não era seu, era do dono. Então, esse moço que era de uma família próspera, abençoada nessa área, agora estava ali numa situação caótica, porque ele estava passando fome. E ele foi trabalhar como escravo. E o patrão dele, o dono dele, falou: você vai para o seguinte serviço, você vai cuidar de porcos. Agora, igreja, pense comigo. Cuidar de porco para um judeu é uma das coisas mais terríveis que tem, porque para eles é uma coisa imunda. Então ele estava passando uma grande humilhação. Cuidar de porcos. Pior do que isso, enquanto ele cuidava dos porcos, porque ninguém dava comida para ele, ele era escravo, então nem estava passando fome, nem comida ele estava tendo o suficiente, ele começou a sentir vontade de comer a comida dos porcos. Agora, vamos pensar aqui na nossa forma aqui. Quantos de nós sentiríamos desejo de comer uma boa fritada de rato? Ou barata ensopada? Era isso que ele sentia vontade de comer por causa da fome. Pessoas que estão extremamente famintas comem coisas mais estranhas que a gente pode imaginar para sobreviver. Só que para ele, no mundo espiritual dele, era um fracasso total. Porque cuidar de porco já era uma humilhação grande. Mas desejar comer a comida do porco, ele caiu em si. Ele chegou naquela posição onde não tem nada pior para acontecer para ele. Chegou no mais baixo nível e ele, naquela situação terrível, sem dinheiro, com fome, querendo comer comida de porco, ele tomou uma decisão. E as pessoas, quando estão longe de Deus, como essa história está contando, muitas vezes ficam tão espremidos na vida que elas têm que tomar uma decisão. E somente elas que têm que tomar. Ninguém pode decidir por outra pessoa. Pastor não pode, familiar não pode, irmão não pode, pai não pode. A gente tem desejo, tudo, mas a decisão tem que ser da pessoa. Isso é uma questão pessoal, individual. É a pessoa que tem que chegar e reconhecer o estado em que se encontra e tomar uma decisão. Ou continua assim, ou volta o caminho, se humilha e vai em busca de algo novo, diferente e melhor. Quando eu era jovem, eu também abandonei a igreja. Eu também parei de ir aos cultos de igreja. E fui viver, eu era um adolescente, eu fui viver minha vida lá fora. Mas eu confesso para vocês, eu estava lá no mundo, mas eu não gostava do mundo, porque eu tinha a semente da palavra de Deus no meu coração. Mas a gente, jovem, adolescente, tem pensamentos assim, muito arrojados, impetuosos, e eu vivia assim também. Mas chegou um tempo, chegou um momento da minha vida, que as coisas também, como esse aqui, eu só não fui cuidar de porco, eu acho que eu era o porco, né? Que estava numa situação imunda, de vida que não era o indicado para quem conhecia a palavra de Deus. Mas chegou o momento daquela minha vida, adolescente, com 16 anos, que eu tomei uma decisão. Ninguém me empurrou, ninguém me forçou, mas a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus falou no meu coração. E eu fui sensível, e ouvi a voz do Espírito, e eu tomei uma decisão de voltar aos caminhos de Deus, de voltar à casa do meu pai, de voltar para onde eu tinha sido educado espiritualmente. Eu voltei para Deus e nunca mais abandonei a casa do meu pai.
E não tem jeito mais de abandonar, porque agora eu estou tão atolado com Deus que não tem mais jeito de escapar. Então, igreja, este moço tomou essa decisão de voltar para a casa do pai. Mas ele diz que a palavra de Deus aqui diz que ele caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele lembrou da casa do pai, onde tinha tantos empregados e todo mundo comia à vontade. E ele passando fome. Ele nem disse passando fome, ele falou morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Gente, a humildade, o reconhecimento da nossa falha, exige uma confissão de pecado. Nós não podemos acertar as coisas com Deus simplesmente voltando para casa. Nós temos que confessar o nosso pecado. Neste caso aqui, contra Deus, contra o céu, não é? E contra o pai físico dele. Igreja, muitas vezes nós erramos na vida e queremos simplesmente ir passando, agora não faço mais isso, e vai continuando com a vida. Eu quero dizer para vocês, igreja, peça perdão, se arrependa dos erros, dos pecados que cometem e acerte definitivamente a vida com Deus, amém? E ele foi lá para pedir esse perdão contra o pai e dizer: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E aí ele se levantou e foi para a casa do seu pai. Quer dizer, quando na volta dele ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não quero ser reconhecido como filho, mas como empregado. Porque ele reconheceu o grande erro que ele tinha cometido. Então ele não se achava digno de ser filho, de ser chamado filho daquele homem que era o seu pai. E com esse pensamento ele foi para a casa do pai. Aí a Bíblia diz que ele ainda estava longe e seu pai o viu. E cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Olha aqui. Aqui o quadro começa a mudar. O pai viu de longe. O que leva a crer que o pai vira e mexe estava olhando. Quem sabe meu filho volta. Deus sempre espera a volta de seus filhos. Deus está sempre à espreita, está sempre olhando. E se tem um filho aqui, está no jogo, está na bebida, está nas drogas, está caído lá em pecados sexuais, de imoralidade, mas Deus está olhando. Gente, Deus ama as pessoas, mandou Jesus para morrer pelas pessoas, e Ele não rejeita ninguém. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, é o que diz o Senhor. Então, toda e qualquer pessoa que porventura vocês encontrarem, que estejam no mundo, desviados do Evangelho, vivendo uma vida de erros, de coisas horríveis, não vacilem, mostra o amor de Deus para essas pessoas, faz elas saberem que Deus as recebe de volta, faz elas saberem que há esperança para elas, e que Deus pode perdoar e mudar a vida delas completamente. E o pai estava lá, e ele viu o filho, e aí ele correu para o filho, e o abraçou, e o beijou. São coisas que o pai faz. Veja, eu não sei, mas vamos imaginar se um filho nosso faz o que fez isso aqui. E quando ele volta para casa, qual seria a nossa reação? Ai, ai, ai. Esse aqui correu, abraçou e beijou. E beijou o filho que estava com cheiro de porco. Estava sujo, imundo. E se nós tivéssemos um caso desse, volta o nosso filho, lá com a maior cara de pau, pai. Seu sem vergonha, eu não te avisei? Olha aí agora. Quanta coisa nós precisamos realmente
ter este amor de Deus dentro do nosso coração também. Nossos filhos erram, nossos adolescentes aprontam, os pequenininhos também. Mas nós precisamos mostrar amor sempre. Porque o Espírito de Deus está em nós. E Deus é amor. Se Deus está em nós, o amor de Deus está em nós também. Então, o que nós precisamos é amar com este amor tremendo que Deus colocou em nossas vidas. Aí o filho disse para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Estava tudo ensaiado já, não é? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele já tinha pensado isso lá quando resolveu voltar, agora ele aplicou isso aí. Mas o pai, quando ouviu o filho dizer isso, chamou os servos e falou: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Essas três coisas, roupas novas, anel no dedo e calçado no pé, significa não é escravo, é filho. Escravo andava descalço. O anel só possuía quem tinha herança. A dele já gastou tudo, mas ia herdar de novo. E as roupas novas eram a identidade de quem é filho. Agora eu quero dizer para vocês, eu tenho 3 filhos. Eles podem aprontar o que for na vida. Não tem como deixar de ser meus filhos. E assim todos nós que temos filhos. Pode cair no erro, fazer um monte de besteira, continua sendo filho. Não tem como deixar de ser. O gene está lá. Agora, o pai recebe aquele filho que foi ingrato, que recebeu a herança dele antes do tempo, que gastou tudo de forma incrivelmente errada, e que agora volta humilhado, com roupa suja, ele com cheiro de porco. Olha, foi um negócio terrível, mas ali estava o pai que abraçou e beijou seu filho e mandou fazer uma grande festa. Chamou lá, olha, pega o boi gordinho ali, mata e vamos fazer um churrasco tremendo aqui. E todo mundo vai comer e nós vamos cantar e vamos fazer uma grande festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e voltou a viver. Louvado seja o nosso Deus. E aí então, eu lembro de uma história que, com isso eu quero concluir a pregação, que eu li uma certa vez e tenho contado para ilustrar essa mensagem, de um filho também que saiu de casa e saiu da fazenda dos seus pais e foi para a cidade grande. E lá fez a mesma coisa. Ajuntou-se com amigos aproveitadores, gastou dinheiro, viveu na farra, viveu nessa bagunça toda. Esqueceu da família, esqueceu da mãe, do pai, dos irmãos, e passou a viver uma vida dissoluta também, gastando à toa. Mas, depois de algum tempo, ele também caiu na real e viu que ele estava totalmente errado e sentiu o desejo de voltar para a casa do pai. Mas aí a coisa era crítica. Será que o pai vai receber de volta um filho que saiu brigado, que saiu de uma forma errada? Será que meu pai, rígido como ele é, vai me receber de volta? E aí então ele mandou uma carta para a casa dele, dizendo: tal dia estarei voltando e vou pegar o trem que chega aí às 11 horas. Se o senhor for me aceitar em casa de novo, como seu filho, estenda um lençol na árvore que está na beira da estrada do trem. E escreveu a carta e deixou, e depois de certo dia tomou o trem e foi para a casa do pai. No trajeto, ele ia pensando: meu pai não vai me receber, eu fiz muita coisa errada, eu não posso nem censurar, nem
nem criticar, nem achar ruim, porque, na verdade, o que eu fiz foi errado, meu pai não precisa me receber. E quando estava chegando ali aquela curva onde ficava a árvore, ele cutucou o que estava sentado no banco do trem com ele e falou: olha, eu quero que você me ajude aí, eu vou fechar os olhos, que eu nem posso olhar. Mas eu quero que você me diga, quando o trem chegar na curva, se tem um lençol colocado sobre uma árvore que tem bem na curva, assim, quando o trem faz a curva, se tem um lençol colocado ali na árvore. E o trem foi, quando chegou na curva, ele perguntou: e aí, tem o lençol? O que estava sentado falou: não tem um lençol aqui na árvore. Eu estou vendo todas as árvores cobertas com lençol. Deus faz isto para não deixar dúvida de que Ele quer a gente de volta. Para não deixar nenhuma ponta de, assim, será que quer mesmo? Então, não, de repente o vento leva aquele lençol embora, vamos colocar em todas as árvores. E Deus está fazendo isto nesta manhã. Deus está fazendo isto nesta manhã. Talvez tenha aqui nesta igreja hoje, sentado nessas cadeiras aí, alguma pessoa que talvez não seja tão irresponsável, tão pródiga como este de quem eu preguei esta manhã. Mas talvez alguém que sinta que está longe de Deus, que não está mais na casa do Pai como estava antes. Quero dizer para você, as árvores estão cobertas de lençóis hoje para você. O Pai está com os braços abertos, enxergando você e está louco para correr, te abraçar e te beijar. E para te dar roupas novas, colocar um anel no dedo e colocar sandálias nos teus pés. Deus quer hoje ver você de volta. Vamos ficar em pé? Eu vou